Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje para fazer o nosso primeiro encontro do Lidere-se Cast. E temos aqui conosco, a nossa amiga, irmã, companheira de todas as horas, Sandra Bezerra. Tudo jóia, Sandra? Tudo jóia, Adri. Muito bom estar aqui, né? Uma alegria estar fazendo esse Lidere-se Cast. Nosso primeiro, o primeiro da Bio1. A Bio1, vocês já estão sabendo, porque vocês já estão antenados aí com nossos perfis nas redes sociais, né? É uma escola 100% digital. E o Lidere-se é o nosso primeiro curso 100%. Então, seja Bio1 e venha conosco. Hoje nós vamos estar falando de um tema que é muito importante. Relacionamento interpessoal, mas com viés voltado para a liderança. E a nossa Sandra é a nossa especialista em liderança. Ela é a mentora do nosso curso Lidere-se, nosso primeiro curso 100% digital. Falar de liderança e falar de relacionamento é uma coisa que não andam separadas, né? A gente fala que liderança e relacionamento é uma habilidade que faz parte do dia a dia de um líder, né? São as competências necessárias para um líder. Mas nós vamos falar de relacionamento e relacionamento é tudo, né? Sem relacionamento, a gente fica num vazio muito grande, né? Aliás, é um relacionamento de décadas que nos trouxe até aqui hoje. Com certeza, se não tivéssemos os relacionamentos, né? Não fizéssemos os networks, se não fizéssemos parcerias, né? A nossa vida ficaria muito solitária. E a solidão, por um tempo, ela nos fortalece até. Porém, viver na solidão adoece, né? Não vivemos numa ilha, né? Então, falar de relacionamento é falar de uma das competências muito valiosas para a liderança. Relacionamento interpessoal é um tema que, quando eu ando nas consultorias, todos falam de conflitos, de problemas, de dificuldades, de entraves, de obstáculos que os relacionamentos provocam. Porque os relacionamentos, eles proporcionam pontes, mas também muros. Sim. E nós precisamos pensar sobre isso, né? Eu acredito, Sandra, que nunca nós almejamos tanto, tivemos tanta necessidade de pensar, de refletir e de ter ações práticas para melhorar os nossos relacionamentos. Porque nós temos vários níveis de relacionamento e nós vamos estar conversando sobre todas essas dimensões nesse dia de hoje. Isso, né? O relacionamento conosco mesmo, o relacionamento conjugal, o relacionamento profissional, né? E o relacionamento com o mundo. Até para que a gente consiga refletir como estabelecemos essas relações, se construímos pontes, se construímos muros, porque as nossas características pessoais, elas que interferem nessa ideia de ponte ou muro. Então, por isso a gente fala no nosso curso Lidere-se muito dessa autoliderança, né? Da gente investir nas nossas habilidades pessoais, na nossa inteligência emocional, na nossa forma de enxergar o mundo, de pensar o mundo e de viver, porque por meio dessas características nós conseguimos resultados externos. E um dos primeiros resultados são nas relações, porque elas são muito importantes. Se não estabelecemos uma relação com as pessoas, nós vamos dificultando o caminho, vamos nos afastando dos nossos objetivos. Exatamente. Quando a gente fala assim, líder, né? Líder de quem? Primeiro de nós mesmos, né? Primeiramente, o que é ser líder de si mesmo? Será que se eu tiver como objetivo não comer amendoim por nossa vitamina, né? Estão servidos, vitamina B1. Se nós nos propusermos a não comer o amendoim por 6 meses, nós vamos conseguir? Se você tiver a capacidade de autoliderar-se, você consegue alcançar esse objetivo. Porque aí tem a disciplina, tem o condicionamento cognitivo, tem o controle das emoções. Tudo isso vão favorecer a autoliderança. Então, aí sim, nós vamos conseguir
cumprir os nossos objetivos. Mas se a gente não lidera a si mesmo, quando a gente vai para a relação, tudo é projetivo. Já ouviram falar nisso, né? O que é projetivo? Nós começamos a emitir respostas autobiográficas. Ah, eu também. Ah, comigo também já aconteceu isso. Nossa, é verdade, eu já passei por isso. E a outra pessoa, ela não vai encontrando o espaço para se identificar. Então ela vai se afastando. São os muros, Sim. né? Então, quando vamos para o relacionamento, precisamos estar preparados emocionalmente, precisamos estar seguros, sabemos nos colocar, temos que ter essa condição de autopercepção e de percepção do outro. A gente sempre fala muito de autoconhecimento, né? Como se fosse até algo muito simples de ser realizado, de ser feito, de ser alcançado, né? Quais são as suas dicas, suas orientações para a gente começar? Porque pensar em ser líder é algo muito importante. A gente sabe que a gente pode alcançar, né? Ser líder. Agora, quais são os passos anteriores a isso? Esse autoconhecimento. Primeiro passo, né, o autoconhecimento. A própria palavra diz, au é um chamado para si mesmo, né? Como um lobo que chama a si mesmo, né? Então a gente fala que o autoconhecimento é um mergulho interior. E aí nós vamos desvendando, né, tirando as camadas como se fosse uma cebola, né? Vamos tirando as camadas para que a gente chegue na nossa essência, né? De onde viemos, né? Quais foram as influências na nossa educação, na nossa formação, quais são as influências genéticas, enfim, hereditárias, e assim a gente vai conhecendo como estamos nos estruturando enquanto personalidade. Conhecemos a nossa estrutura de personalidade. O autoconhecimento, ele favorece um diálogo conosco mesmo, sendo assim, não precisamos ter esse diálogo autobiográfico. Será que todo mundo consegue, Sandra, chegar lá? Sim, né? Mas, como os psicólogos aprenderam e ficaram tão tristes, descobriram que a gente não muda ninguém, então precisa querer, né? As pessoas precisam querer fazer esse mergulho interior, essa busca pelo autoconhecimento, que se dá identificando quais são os seus paradigmas, como é a sua percepção, se você tem clareza, né, e abertura e amplitude de percepção. Nós falamos de quais as competências que rodeiam, que circundam o nosso ser. Aí nós falamos também desse relacionamento com a gente mesmo, se nós nos boicotamos, se nós fazemos depósitos na nossa conta bancária pessoal ou conta bancária de relacionamento, né? Se a gente consegue fazer gentilezas para si mesmo. Então, a partir daí, nós vamos identificando qual a nossa motivação, qual o sentido da nossa vida. E a partir disso, vamos, então, indo para o outro, né? De dentro para fora. Então, você que está aí, está pensando, gente, mas eu só queria fazer, né, um curso de liderança, né, aprender a falar, aprender a organizar as coisas com as pessoas ali, né, ser uma referência. Mas você veja que existe um caminho a ser percorrido. Sim, não sim. é? Não é tão simples, nós não são técnicas, né? Hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas que falaram assim, que eles gostam muito dos treinamentos técnicos, dos cursos, de buscar informação. Só que quando uma pessoa ela não está preparada emocionalmente, a captação dessas informações fica correndo risco. Porque nem sempre, se nós não estivermos preparados, nós não vamos estar ali na frente de um curso utilizando todas as nossas capacidades cognitivas e emocionais. Você precisa ter paciência para assistir um curso. Você precisa ter calma para assistir um curso. Você precisa saber respirar, você precisa saber organizar suas ideias, você precisa saber
controlar o seu pensamento para você estar ali no momento presente e não estar, enfim, viajando. Quantas pessoas fazem curso e ficam indo e vindo, faltam da aula e depois não conseguem e abandonam? E abandonam um curso. E compram muitos cursos, né? Hoje tem uma demanda no mundo digital, online ou offline, não importa, mas que as pessoas acabam comprando por impulso até. Isso, porque tem essa ânsia pelo conhecimento, pela informação. Muito bom isso. É uma motivação, ok. Porém, precisamos nos preparar enquanto pessoas para que possamos fazer as coisas conscientemente, para que a gente aproveite da melhor maneira uma informação técnica, né? A maturidade emocional leva a isso, né, Adri? E transformar, né, informação em conhecimento, porque Sim. é o conhecimento que leva à mudança. Sim, sim. É um ciclo, né? Pensar, sentir e agir. Então, por que que você diz que é o conhecimento que leva à mudança? Porque você pensa, administra bem as suas emoções a respeito disso e coloca em ação, né? E assim, né, falando disso, falando da importância da gente conhecer a si mesmo, a gente vai para um outro relacionamento depois da gente mesmo, que é o relacionamento com o outro, né? Eu falei muito Aí no que dificulta, não? muito, muito. Eu falei muito no nosso curso Lidere-se, utilizando essa analogia do relacionamento conjugal, né, com o relacionamento profissional, né? Por quê? Porque lá em casa é uma verdadeira escola, né? A gente pensar nessa relação com o outro, se não estamos preparados emocionalmente, essa relação com o outro se torna doentia. Desde de um sintoma de dependência emocional, de submissão, né? De assumir a frente de controle, né? Poder, né? Uma relação de poder. Uma relação de poder, mas uma necessidade de controle, de estar dominando a relação, de ter necessidades de fazer tudo, de estar sempre, de sempre saber tudo o que está acontecendo, de um ciúmes, né? Que é uma dificuldade de autoestima, autoaceitação, autoconfiança. Claro que nós estamos falando dos excessos, Sim. né? Estamos falando dos excessos, não podemos aí pensar nos extremos. O extremo é doença. O 880, a passividade ou a impulsividade, né? Então, nós estamos falando disso. E aí vamos para as relações e descarregamos as nossas neuras, os nossos traumas, os nossos problemas pessoais, achando que um relacionamento conjugal vai suportar isso. E não há relacionamento que suporte isso. Não. Porque nós temos do nosso lado um parceiro, um companheiro, mas não, nem sempre um amigo, nem sempre um psicólogo, um confidente, nem sempre um pai, uma mãe. Nós temos um parceiro afetivo. E é isso que a gente precisa separar. As nossas carências afetivas, as nossas dificuldades emocionais e pessoais dificultam as relações. Por isso a gente fala muito dessa autoliderança para que a gente consiga ter melhores resultados com as pessoas. E começa na família. Eu estou pensando aqui numa balança, né? Porque se a gente está pensando, a gente saiu de um ponto de vista pessoal, né? De autoconhecimento, de busca, de propósito e tudo mais. E agora a gente está olhando para as outras pessoas. Primeiro, o parceiro, né? A pessoa que está ali do nosso lado, nosso parceiro afetivo, né? Seja marido, namorado, né? Quem for, que está ali do nosso lado. Depois a gente vai ter os filhos também, né? Sim. E essa balança, ela começa a ficar em desequilíbrio, né? Sim. Porque a vida também, ela não tem essa estabilidade constante. Né? Nós precisamos da harmonia, né? Da harmonia desses fatores. Então, falando aí da relação, quando ela se torna doentia, a relação afetiva, por exemplo, aí vão para os filhos, e aí nós temos uma relação de superproteção. Muitas vezes nós, como pais,
tornamos as relações tóxicas e doentias. Por quê? Ou superprotegemos, ou superprotegemos, ou a gente torna uma exigência, faz uma cobrança excessiva, onde a gente Asfixia o outro. asfixia. Talvez realmente sobrecarregue emocionalmente os nossos filhos, né? Eu tenho alguns pacientes que vivem muitas dificuldades nesse sentido, de que hoje percebem que os filhos adoeceram por causa dos seus problemas pessoais, dos problemas pessoais que os pais tinham e não trataram, né? Das neuras, dos pânicos, das ansiedades excessivas, né? Quanto de ansiedade nós passamos para os nossos filhos, né? Muitas vezes a falta dessa inteligência emocional transmite para o outro também essas dificuldades. Mas também, claro, nós estamos falando muito do que faz mal, mas o oposto também. Muito podemos fazer de bem, né? Para uma relação conjugal, nós temos que pensar, ter um objetivo de vida. Se temos um objetivo de vida, quando nós nos encontramos com a outra pessoa, nós queremos também que ele tenha um objetivo. E daí nós podemos crescer juntos. Quando isso não acontece, um cresce, o outro puxa para baixo. E aí fica um relacionamento doentio. Então, quando nós estamos falando da importância das relações serem maduras emocionalmente, serem de qualidade, nós estamos falando de duas pessoas que estão sempre buscando melhoria. Então, eles vão crescer juntos, eles vão viver a experiência juntos, eles vão poder viverem separados e juntos. Eu tenho um professor, Gabriel Castelar, de Buenos Aires, e ele dizia o seguinte, que a relação com as pessoas, a relação conjugal, ela tem que funcionar como a relação do menino que empina a pipa, que empina o papagaio, não sei a região que nós vamos estar aí, né? Que vamos estar um de um lado, outro do outro, unidos por uma linha, né? E quanto mais linha eu dou para essa pipa, mais ela realiza a sua missão. Quanto mais liberdade nós damos, quanto mais deixamos o outro crescer, e sempre com uma relação, e essa relação, essa linha, é o diálogo, é a troca, é a alegria de ver o outro se realizar. Então o menino, quando vê a pipa longe dele, ele está em plena satisfação. E ele faz essa analogia com o casamento, que é assim que a gente precisa ter a relação com o outro, deixar as pessoas voar com esse vínculo de maturidade, de parceria, de troca verdadeira, né? É um agregando na vida do outro, né? Não é um pesando na vida do outro. Sim. Essa liderança é aquela liderança com coração, né? A liderança é que, né, a gente precisa tocar o coração para ter colaboração. Falamos muito isso no Lidere-se, gente. Muito disso, né? Da importância desse nosso amor verdadeiro, né? Porque amor é a ação, é o cuidar, é o se dedicar, é o servir, é o se alegrar com o outro, né? Como é gostoso ver uma pessoa aprendendo e descobrindo, porque o conhecimento traz alegria, né? No curso Lidere-se, a palavra genuíno aparece bastante, né? Então, você vibrar genuinamente pela outra pessoa, você querer o melhor para aquela pessoa de forma genuína, né? Eu acho que essa me tocou bastante durante o curso. E eu tenho certeza que vai tocar você também, né? Então, quando você tiver a oportunidade, vá lá, seja biuan.com.br e participe do Lidere-se também. É puro, né? É verdadeiro. Porque nós falamos muito da liderança baseada em princípios, em valores, naquilo que realmente é verdadeiro e agrega na vida da outra pessoa.
Estamos falando muito de relacionamento conjugal, né? E estamos num mês propício também para isso, mas o ano todo nós sempre temos oportunidade de rever nossas relações, né? De rever o nosso casamento, né? De entender que a gente não pode se acomodar. Nós nos acomodamos nas relações. Aquele clima da conquista, onde a gente se cuida para se encontrar, a gente planeja esse encontro, a gente planeja o final de semana, ele vai se perdendo no casamento e, e o que vai ficando no casamento? E o que vai sustentar esse casamento se não tem esse cuidado, esse autocuidado e o cuidado com o outro? É um investimento, né, Sandra? Esse é um investimento que a gente tem que fazer diário, semanal, mensal, anual, né? Como a gente faz um investimento para o trabalho também, né? Você está lá numa carreira, você fala, vou fazer um curso, vou participar de um seminário, de um congresso, você põe momentos dentro da sua carreira. A mesma coisa nos relacionamentos interpessoais, você tem que criar momentos, usar a sua criatividade, a sua inteligência, a sua sensibilidade, né, para chegar até o outro, porque a rotina judia. Sim, sim, é isso mesmo. É que é a rotina, uma rotina pobre, né? É. Uma rotina pobre, ela desgasta uma relação, né? Essa rotina pobre é eu acordo e tomo café da manhã de qualquer jeito. Nunca está preparado. Claro que não são todos os dias que nós podemos preparar um café da manhã, que podemos ter um date, né? Uma semana que a gente vai. Nossa, agora nós temos um Vale Night. Não, não é sempre, mas isso precisa estar na agenda. Sim. Isso precisa estar planejado. Esse cuidado. Lembrado, né? Sim, sim. E coisas muito simples, cuidado simples. A gente impregna a relação de preguiça. Então é assim, é deitado no sofá, na cama, no celular, faz isso para mim, é agora? Né? A relação, ela fica viciada mesmo em condutas, em gestos que não representam em nenhum momento afetividade. E a gente fala de 3 pilares num relacionamento. Nós temos um relacionamento conjugal para quê? Já pensaram nisso? Para quê? Existem 3 pilares que sustentam o relacionamento conjugal, que é a afetividade, o companheirismo e a sexualidade. Bom, vamos lá, né? Eu tenho afeto dos amigos? Tenho, mas aquele afeto do eu te amo verdadeiro, do toque, de nossa, como você está bonita, como você está cheirosa, isso é próprio da relação conjugal. Outros afetos nós temos em outras relações, mas esse afeto é próprio do conjugal. Aí nós temos também o companheirismo. Você tem alguém para quê? Claro, tudo que eu vou. Eu vou no shopping, vão comigo? Nem sempre. Não é sempre que precisa ir em tudo junto. Eu posso sim ir em alguns lugares sozinho, com outros, né? Com amigos, com familiares, sim. Mas nós temos que ter muitos momentos de companheirismo, né? Às vezes é o mercado. O mercado é meu de sábado e eu vou todos os dias sozinho. Será que vai fazer bem para a relação? Eu preciso ir sempre junto? Não, claro que não. Mas de vez em quando, né? Isso faz parte da relação. Então, o companheirismo é você ter alguém com quem contar naquela hora que você está de bode, que você está entediado, que você não tem nada para fazer, que você está lá no final de semana sem graça e tem alguém que fala, vamos assistir um filme, vamos assistir uma série. A gente deu algumas dicas aí de filmes e séries interessantes até para o casamento, né? E aí você tem esse parceiro. Né? E depois, o que precisa existir... Que topa, né? Que topa. Mesmo não gostando. Porque você faz tudo que seu marido gosta. Você vai com ele em tudo que... Ou ao contrário a pergunta. Tudo que você vai com ele, você gosta? Não. Claro que não. É que a gente vai abrindo uma exceção, né? Só que essa exceção, ela não pode ser algo difícil de fazer,
né? Ou que gere sofrimento e principalmente que depois vai gerar cobrança, né? Exatamente, exatamente. Então é assim, a concessão, né? Ah, eu vou, sei lá, né? Num... Assistir o futebol do Palmeiras. Ai, eu ia adorar. Mas meu marido não, mas aí, né, usando esse exemplo, então, vamos no futebol junto? Eu não gosto de futebol, mas eu vou com você, porque é agradável. Não é assim quando a gente está namorando? Tudo que a gente está fazendo com o nosso namorado tá bom. Em qualquer lugar que a gente esteja, tá bom. Não é assim? E por que depois não? Ah, mas Sandra, eu vou fazendo as coisas que eu não gosto. Não sempre, claro. Como a Adriana falou, a harmonia disso, não dá para ser os extremos, né? Mas nós precisamos, se fazemos muita coisa que não gostamos, mas fazemos por amor. E fica legal, e fica bom. E tá bem assim. Porque você estar ao lado de pessoas que você ama é gostoso. Né? Tem que ser prazeroso, senão não é genuíno, né? E aí nós vamos para o terceiro pilar, que é a sexualidade, que faz parte do relacionamento conjugal e que gera tantos conflitos, porque trazemos paradigmas, estigmas, né? Muitos mitos a respeito disso, principalmente Crenças, a né? mulher, crenças limitantes. Principalmente a mulher que muitas vezes se sente usada diante de qualquer admiração, né? No casamento, vamos dizer assim. Né? Então, onde ela se sente às vezes perseguida, usada, e ela não percebe que ela também usa e desfruta disso. E vice-versa, né? O casal precisa encontrar os benefícios, as vantagens da, da relação sexual, da sexualidade em si, da afetividade junto com esse gesto, né? É um encontro, né, Sandra? É um De almas, de coração e de corpo. Sim, o verdadeiro encontro, né? Aí é um encontro genuíno, muito falado na logoterapia, né? Que é a teoria do sentido da vida, e quando a gente fala, estuda casais, ele fala muito do encontro genuíno, né? Do encontro verdadeiro, onde a gente está com a pessoa além do físico, né? Tem algo mais, tem uma admiração, né? Tem um olhar profundo, atento, cuidadoso e amoroso. Nós caímos, às vezes, quando a gente começa a conversar com as pessoas, né? E às vezes a gente até sente assim, tá romantizando demais, né? Tá muito frufru, tá muito fofo, né? Tá muito fofo, né? Mas existe, no amor, eu acho que existe esse espaço pro fofo, né? Sim. Para ser Pro afetivo, né? exatamente, Pro né? afetivo. A gente fala, essa relação tá emocionada, né? É, Então ela tá, claro, existem as personalidades que elas são mais céticas, assim, mais duras, onde o afeto não foi muito ensinado e vivenciado durante a trajetória de vida. Claro que também tem os perfis, né? Tem os temperamentos que favorecem isso ou não. Mas, assim como ser feliz é um treino, a gente treina também a ser feliz, a gente treina ter um afeto, tocar uma mão, andar de mão dadas. Por que a gente está dizendo que a gente treina ser feliz? Porque a gente se acostuma e se condiciona muito facilmente, né? Então, a gente se acostuma a dizer que nós acordamos de mau humor. E aí, eu sou assim, eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela. Né? E aí, tá bom assim, tá bom assim. E não, eu posso falar, não, mas acordar é uma dádiva. Que maravilha! E por quê? E controlar esse impulso emocional. E aí estamos autoliderando-se. É isso que a gente fala, né, de autoliderança. Você conseguir controlar um mau humor, porque quem consegue conviver ao seu lado com um mau humor contínuo? Que relacionamento se sustenta? é muito severo. É muito severo. Ou aquela pessoa que alfineta, né? O tempo todo. É ironia, é sarcasmo. O tempo todo.
está sempre desafiando, está sempre competindo. Claro, uma situação ou outra, ok, mas isso desgasta um relacionamento, desgasta as pessoas, né? Então, Sandra, nós temos muitas dificuldades para serem resolvidas no ponto de vista dos relacionamentos conjugais, né? E eu tenho certeza que você tem excelentes dicas, orientações de uma profissional, né, para nos ajudar. Então, a simplicidade nas relações, elas facilitam muito. Então, não existem não precisamos de grandes ações. Pequenos movimentos mudam espaços, né? Então, vamos lá. O jargão, diálogo, comunicação. Eu preciso sentar e conversar? Não, a gente pode começar uma conversa, às vezes que estou chateado, alguma coisa, vamos conversar? Ai, Sam, DR, pelo amor de Deus, claro que esse DR, ele depende muito do clima que você estabelece, né? Mas se tem a maturidade emocional, se a gente parte disso, então o diálogo, porém, ouvir, né? Precisamos ouvir o outro. Se o outro está despejando, se um despeja, o outro silencia, porque não é momento. Se a pessoa está fechada para balanço, não adianta eu falar. Não adianta eu querer provar alguma coisa. Escuto e falo, vou processar, depois a gente continua. Mas por isso que a gente fala da maturidade emocional. Por isso a gente fala muito da pessoa precisa se desenvolver como ser humano. Porque senão ficam difíceis as relações, né? A outra pessoa não consegue administrar uma escuta ativa, né? Não consegue administrar uma forma de falar, porque a nossa fala passa a ser muito agressiva, né? Como que a gente conversa, como que a gente inicia um diálogo? O diálogo se inicia criando pontes. Então, se você fala assim, estou chateado com você, criou pontes ou muros? Você já sobe o escudo do e-mail. Vem bomba, né? Agora, se você começar, você é muito importante para mim. Você sabe quanto que eu te amo, quanto que você é meu parceiro, é especial. Porém, tem algumas situações que estão me chateando muito. Então, é a comunicação assertiva, né? É você ter já diluído a raiva para ir para um diálogo. Por quê? Quando se está chovendo, não se troca telha, né? Exatamente. A gente conhece isso. Na hora da raiva, na hora do problema, do conflito, daquilo que te chateou, espere um pouco para falar disso novamente, para tocar nesse assunto. Mas depois vai esfriar, mas depois vai esquecer. Não. A relação precisa dessa maturidade de falar: o que é essa casa? Você ficou chateada? Depois a gente conversa. Agora eu preciso processar. Estou com raiva, estou irritada, estou nervosa. Não vou conversar agora, né? Vai sair o pior de mim. Não vai sair meu melhor, né? Então, as dicas estão relacionadas ao diálogo, à escuta ativa, né? Ao respeito. Se uma relação ela começa a ser baseada nos adjetivos, não vai longe. Porque você é isso, porque você é aquilo, é a chata, é a mandona, é a... Então, os adjetivos, eles vão criando distanciamento. Os muros, né? Então, nós temos que falar dos fatos. Estou chateada com aquela fala, com aquele olhar, com aquela situação. Mas se você falar, você estava arrogante, é um adjetivo. Ser líder numa relação não é uma coisa simples de ser feita, mas é muito possível de acontecer, né? E que esse casal também, né, alcance o seu sucesso. A gente sabe muito bem que as dificuldades que acontecem às vezes dentro da casa ou na cama, elas chegam no ambiente de trabalho. Sim. E aí há também um prejuízo para as relações interpessoais com relação às equipes. As profissões, né? É.
Quando aquela frase, né? Quando eu chego no trabalho, eu deixo meus problemas lá fora, não existe, né? O ser humano é um ser humano inteiro. O que acontece é que muitas vezes nós temos maturidade para separar as coisas da seguinte maneira: agora estou trabalhando e os meus problemas hoje estão dentro de mim, claro. Eles tiram a minha energia, talvez o brilho, talvez ali há um pouco do desgaste, do cansaço, mas enfim, mas eu consigo trabalhar. Porém, né, algumas pessoas que não têm essa capacidade de autoliderar, por isso, lidere-se, elas vão com certeza confundir as coisas e desgastar as relações profissionais. Então, quantas vezes, né, eu estou na empresa e chamo um colaborador para conversar porque ele não está rendendo, ele está distraído, ele está toda hora indo para o banheiro e voltando, ele cria uma oportunidade para usar o celular e, enfim, ele desconta na outra pessoa, né? Às vezes o líder vai passar uma função e aquele colaborador explode e o líder não entende nada, né? Então, claro que os problemas pessoais interferem, principalmente quando a gente não tem uma maturidade emocional, a inteligência emocional, a autoliderança para conseguir ter o jogo de cintura necessário para isso. Porém, vamos agora para essa relação tão importante, né, que é o relacionamento em equipe, que é o relacionamento com a liderança, né? Essa semana eu fui chamada numa empresa onde o diretor disse o seguinte: o meu líder, ele é excelente, ele é muito competente tecnicamente, ele é estratégico, ele acha saída, ele encontra solução para tudo. Porém, quando ele abre a boca para falar com o colaborador, ele estraga tudo. E foi muito pesado para mim, sabe? Eu pensei, era uma dor que aquele diretor estava me passando, né? Ele disse assim: eu não quero desligá-lo, porque ele é muito importante para a minha empresa. Porém, eu já não sei mais o que falar para ele. Porque ele vai lá, ele começa calmo. E de repente ele vai do 8 ao 80 em questões de segundo. E aí ele humilha, né? E isso é muito perigoso hoje. Sim. Né? Não só hoje, como sempre foi. Isso é uma relação desvalorizada, né? É uma relação doentia, né? Então, essa liderança, primeiro, ela precisa aprender a controlar suas emoções. Porque a emoção a gente controla, Dri. Falo muito isso lá no liderança, no lidere-se, né? A emoção a gente não controla, ela vem. Que raiva, ela vem. Agora, o que eu vou fazer com essa raiva, isso eu controlo. Não é isso? Sim. Então, eu tô com raiva. Aquele líder vai aprender a controlar aquela raiva, a administrar, ser estratégico para abordar o seu colaborador. Porque precisamos ter estratégia também para abordar um colaborador, para fazer ele pensar. Porque se só a gente falar numa relação, o outro não pensa. Com certeza. Quando eu falo, o outro já pensa numa defesa. Agora, quando eu faço ele pensar, ele pode construir um raciocínio junto comigo. É estratégico isso. Então, as relações interpessoais, elas precisam ser uma relação de ganha-ganha, de mentalidade de abundância, de ser bom para os dois lados. Quando eu vou falar com alguém, e aí, seja ele meu parceiro, conjugal, meu filho, meu vizinho, meu colega de trabalho, meu subordinado, eu preciso pensar se está bom para mim e para ele. Eu preciso pensar que se aquilo que eu estou falando para ele, eu gostaria que fosse falado para mim. Então, quando eu vou falar para uma pessoa que aquele comportamento dela, que aquela atitude que ela teve foi uma atitude que não é favorável no ambiente de trabalho, que está contra as regras, que está contra as normas, porque ela ofendeu, né? Esses dias um funcionário falou: então tá bom. Ele virou as costas e foi embora.
como assim? O que a gente vai fazer com essa pessoa? Então, enquanto liderança, né, nós temos que ir lá, abordá-lo, conversar, ouvir. O que aconteceu? Mas naquele momento do temporal? Não, né? Nós vamos ter que ser estratégico para isso também. Sandra, eu mando embora. Eu falo assim, ó, que quando eu tenho que mandar embora uma pessoa, eu perdi. Eu não consegui ser líder. Ah, Sandra, mas tem gente que é demais. Sim, tudo tem um limite. Mas eu não consegui tocar essa pessoa. Eu não consegui contribuir para o desenvolvimento dela. Eu não consegui me conectar. Eu não consegui trazer ela para mim. Eu não consegui influenciá-la, que é o principal papel da liderança. Nesse sentido, eu fracassei. Claro que ela vai precisar se cuidar, ela vai precisar amadurecer, ela vai precisar sofrer as consequências das atitudes dela. Mas eu perdi porque eu não consegui, né, tocar aquela alma, aquele coração. Então eu estava dizendo da importância do ganha-ganha, da mentalidade de abundância, do ser bom para ambos, da comunicação empática, né? Que é eu primeiro ouvir e depois falar. Às vezes, até uma demissão pode ser feita dessa maneira, onde eu pergunto: como você está se percebendo? O que está acontecendo no seu ponto de vista no trabalho? E aí, quando ela vai falando, ela mesma já vai dando os pontos de que realmente não dá para continuar. Não por ela, mas aí ela me dá argumentos para eu falar: por isso a gente vai ter que encerrar o nosso contrato. Por causa de tudo isso que você está falando. Então, a escuta genuína, né, a escuta empática, ela contribui muito para essa relação de qualidade, de harmonia, onde o líder realmente vai ser inspiração, vai ser exemplo. Porque as palavras mostram, mas os exemplos arrastam. E é num conflito, numa situação cotidiana que eu inspiro. Porque o meu colaborador, ele vai falar: nossa, meu líder foi 10. Puxa, eu tenho que admitir que ele foi muito inteligente, muito legal nisso que ele falou, que ele fez. Então, a comunicação empática, ela favorece, né, com que a gente consiga entender as razões do outro, não as minhas. E aí, Dri, eu falo muito que a comunicação empática é compreender. E compreender não é aceitar. Compreender é respeitar. É conhecer a forma que o outro está pensando. Porém, eu posso colocar sim a melhor maneira, a maneira como eu enxergo mais favorável ali naquela situação. E por fim, né, a cooperação criativa. O que é isso? O 1 mais 1 igual a 3. A gente precisa nas relações valorizar e conectar-se com a ideia do outro. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina só, chega o meu colaborador e ele fala assim: viu, e se a gente tirasse essa mesa do lugar? Aí eu viro para ele e falo assim: não inventa. Não inventa. A gente tá cheio de coisa para fazer. Por favor, deixa para depois. Gente, olha o balde de água congelada que a gente joga nessa iniciativa, né, nas ideias, na motivação, né? Eu preciso lidar com isso de forma sinérgica. Como? Tá. E se ao invés de a gente tirar essa mesa daqui, a gente mexesse ali naquele canto agora, por causa do tempo que a gente tem, e aí a gente vai criando outras alternativas onde a pessoa ela vai se sentir respeitada, valorizada, integrada naquela situação. Perfeito. Né? Então, eu comecei falando de relacionamento, de trabalho em equipe, dando as dicas, né? Ao invés de
a gente fazer a análise do que prejudica as relações. É o contrário disso, né? É aquela relação, como a gente disse assim, né? Existe pessoa tóxica? Eu prefiro achar que existe relação tóxica. Porque a pessoa tóxica, ela pode ter uma imaturidade emocional, um comportamento, uma energia, só que eu tenho que permitir que isso me atinja. Porque, como diz o filósofo Roosevelt, ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento. Então, a pessoa tóxica, ela não necessariamente precisa me atingir se eu tenho uma percepção mais ampla, se eu tenho uma maturidade emocional, se eu tenho autocontrole. Porém, um relacionamento tóxico é aí feito de duas partes, né? Porque até então, quando a gente está falando do autoconhecimento, a nossa mudança, a nossa melhoria, a nossa maturidade depende única e exclusivamente da gente. Ok, mas quando a gente vai para os relacionamentos, para a qualidade nos relacionamentos, aí sim a gente precisa do outro. Eu posso fazer a minha parte, mas se outro não fizer a dele, não tem o casamento. Não tem o verdadeiro sentido do relacionamento, que é a gente ter uma comunicação profunda, uma união de objetivos, né? Então, no relacionamento eu preciso do outro. Aí, se eu não tenho maturidade, o outro não tem maturidade, então a gente pode falar de relacionamentos tóxicos, né? Porque nós dois estamos contribuindo para isso. Sabe que você falando, e você mostrou aí o flyer do Lidere-se, né? E se a gente pode ver, é um espelho, né? Esse símbolo, né? Quando a gente reflete ali no espelho, a gente se vê, né? Só que a gente se vê e vê tudo aquilo que a gente viu não, que a gente viveu, né? Tudo aquilo que a gente viveu, ele está aqui, estampado nessa aparência de hoje. E para o futuro? O que a gente vai esperar para o futuro? O que a gente pode esperar se a gente investir, né, no Lidere-se, por exemplo? A gente vai conseguir chegar lá, né, ser mais empático, cooperativo, né, saber dialogar com o outro, né, fazer essa comunhão, sim, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, sim, conjugais. O que o Lidere se propõe, né? Esse trabalho de dentro para fora, onde a gente começa a se entender, né? A enxergar o meu passado como tesouro, como celeiro, né? Não como saco de batata pesado, não como fardo. E aí, quando eu começo a enxergar o meu passado como um celeiro, como algo muito valioso, eu vou ressignificando a minha história. Com isso, eu vou me fortalecendo e amadurecendo emocionalmente. A partir daí, eu me lanço para o outro. E aí a gente começa a pensar o que é necessário para estabelecer as relações. Por isso a gente sai de alguns comportamentos como pensar antes de agir, ter um objetivo na mente, ter uma motivação pessoal, fazer aquilo que é mais importante, que são os planejamentos, as agendas, para quando eu tenho isso em prática, eu consiga me lançar para a relação com o outro. Que daí vai exigir uma negociação baseada no ganha-ganha, uma comunicação empática baseada no primeiro compreender, depois ser compreendido, e daí numa cooperação criativa, onde nos tornamos sinérgicos. Então, o Lidere-se, ele mostra essa evolução de dentro para fora. Ele dá dicas, exercícios. A gente conta exemplos, histórias que nos levam a refletir sobre o nosso autoconhecimento e a nossa relação com as outras pessoas. Essa é a ideia do Lidere-se. Essa ideia, Dri, que eu aprendi e que eu vivenciei lá, né, quando comecei a estudar sobre isso e dos processos de vivências que eu participava, onde esse trabalho de desenvolvimento pessoal fez eu perceber que esse era o caminho, que essa era a base
para relações saudias e para uma liderança mais eficaz. Então, hoje, eu posso conversar com uma pessoa, com 10 pessoas, com 100 pessoas, com 1000 pessoas, num auditório de 5.000 pessoas, onde uma das características pessoais minha, que é a timidez, que ninguém nunca vai dizer isso de mim, né? Porque eu me desenvolvi, eu trabalhei, e eu consigo falar de maneira muito tranquila, porque eu tenho um propósito de vida. Eu tenho um sentido, eu tenho um objetivo. Eu sei muito bem qual é a minha missão e eu sei bem o que eu espero e proponho para aquela situação. Então, eu começo a deixar claras as coisas dentro de mim. E assim eu espelho, eu reflito algo organizado, algo seguro, algo verdadeiro, né? Porque a gente transpira, né? A comunicação não é só verbal, afinal é só 7%, Sim. né? Não é só gesto, né? Olhar, clima, que isso é só 23%. Ela é muito mais que isso. Então, para eu conseguir transpirar essa verdade, para eu conseguir me conectar, para eu conseguir relacionamentos saudáveis, eu preciso estar organizado internamente. Eu preciso estar genuinamente inteiro. Aí sim eu me torno único. Aí sim eu consigo ver uma verdade que eu posso falar para multidões. Por isso, vem para o Lidere-se, que daí você tem condições de liderar multidões. Pessoal, vocês ouviram, né? A Sandra está nos convidando a uma viagem, né? A uma viagem para o nosso mundo pessoal, né? E uma viagem para o nosso mundo público. Então, Sandra, agora para os momentos finais, para a gente encerrar, né, nosso bate-papo. É claro que logo, logo Ah, nós teremos mais, né? Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho da Sandra Bezerra, siga a gente lá no perfil, né? Seja Bio1, e aí vocês vão conhecer essa beldade, tá bom? Tenho certeza que vocês gostaram desse bate-papo. Eu gostaria muito de agradecer a você, né, por estarmos aqui. Nosso primeiro Lidere-se Cast. Nós teremos muitos outros e faremos isso só para você. Sandra, agora a palavra é sua. 1 minuto. um minuto. Muito obrigada, Dri. E assim, falar de liderança, e de relacionamento, para que eu consiga liderar melhor, é falar de, de um espelho dentro de si, né? De um espelho que eu consiga me conectar comigo mesmo, me conectar com o outro, né? Aqui tem uma frase que liderar não é só resultados. Liderar é sobre gente, é sobre conexão, é sobre presença, é sobre um encontro genuíno com a gente e com o outro, né? Sem as pessoas, não conseguiremos encontrar a verdadeira felicidade, né? Porque relacionamento é tudo. Obrigada, Dri. Então, pessoal, estamos aqui encerrando nosso primeiro Lidere-se Cast. E aqui conosco, olha lá, o Lidere-se. Venha você também para essa jornada. Sandra? Tome a vitamina B1 para assistindo Lidere-se. Vem com a gente. Tchau, tchau.